Olá, esse é mais um podcast da Igreja Batista da Plenitude e estamos felizes aqui no nosso segundo episódio. Meu nome é João Vitor e na data em que nós estamos gravando esse episódio foi dado início às Olimpíadas de Paris. E ainda que nós não estejamos aqui jogando nenhum jogo, eu fiquei sabendo que o casamento é uma espécie de frescobol. E eu tô aqui com um casal muito especial, o casal Merck, Davi e Carol, e eu quero começar perguntando isso para eles. Como assim o casamento é uma espécie de frescobol? Bom, é mais uma ilustração de que, diferente do tênis, em que nós tentamos derrubar, ganhar pontos, ganhar do outro, até assistimos hoje à tarde na praia, tinha dois homens muito habilidosos e batendo com cada vez mais força, mas não com a ideia de derrubar o outro, ganhar, marcar ponto, mas ver quantas batidas, em quanto tempo. Nós gostamos de brincar assim também. Nosso recorde, eu admito, é somente 14.373 batidas. Não tem nenhuma evidência filmada disso, mas eu garanto. Mas é mais ou menos assim. Cada um tenta devolver a bola para o outro numa posição que consegue depois retribuir no querendo que o outro acerte. Acerte e não erre. É mais ou menos nesse sentido. A ideia de complementação versus competição. Casamento não é os dois competindo um com o outro, mas cada um complementando um ao outro. Muito bem. Eu tenho certeza que essa explicação que vocês acabaram de me dar vem de um lugar, das Escrituras Sagradas, mas também do testemunho da vida de vocês. E eu pergunto, para iniciarmos aí, como vocês começaram essa coisa de falar sobre família? Como Deus colocou vocês nessa? Bom, é uma longa história, vamos encurtar, mas eu fui criada numa família missionária. Meus pais vieram para o Brasil quando eu era bem pequena, tinha 3 anos, e meu pai é fundador do Seminário Bíblico da Palavra da Vida. Então, para os meus pais, a família sempre foi um assunto muito importante, que eles sempre focaram, e no nosso seminário sempre tem sido um assunto muito importante. Então, investimos muito nas famílias e no preparo de futuras famílias, dos nossos alunos. Quando eu fui para os Estados Unidos fazer a faculdade, nós nos conhecemos, o Davi já vem de uma família de um outro contexto. Passamos por muitas dificuldades como família, não convém entrar nos detalhes, mas Deus colocou no meu coração jovem um desejo muito grande de ter algum dia um lar verdadeiramente cristão. E por ser um contexto bem pequeno, igrejas pequenas, eu desconhecia uma família que eu considerava como modelo. Nós sabemos que não existe nenhuma família perfeita, mas pelo menos modelo. E na faculdade, nos Estados Unidos, uma faculdade evangélica, eu fiz uma amizade com o irmão dela, que chegou do Brasil como jogador no time de futebol. Eu era um dos capitães do time, junto com ele, depois de um tempo. Ele era o craque, eu ainda estou aprendendo a jogar, mas ele falava da família dele. Nós criamos uma amizade e foi tudo que eu ansiava para a minha vida. Ainda mais quando um dia ele me mostrou uma foto da sua irmãzinha. Eu falei, eu quero conhecer essa família. É uma longa história, mas Deus nos juntou e, ironicamente, hoje, essa semana completamos 42 anos de casados. E olhando para trás, percebemos a mão soberana, sua providência em nossa vida, unindo gerações de servos do Senhor, que é o caso da família dela, com a minha paixão para iniciar algo novo e realmente ter fundamentos bíblicos para nossa família. Então, esse combustível, eu não canso disso, mas eu empresto a estabilidade de gerações de servos do Senhor. Na faculdade, mesmo quando ainda somente, acho que éramos noivos na época,
a direção da faculdade pediu para nós dois ministrarmos para todos os namorados, noivos da faculdade. Eram mais umas 200 pessoas. É sobre pureza no namoro, noivado, outras questões. A gente olha para trás e percebemos que já estávamos ministrando para famílias antes mesmo de nós nos casarmos. Glória a Deus. E, bom, o que então é uma família bíblica, uma família cristã, uma família fundada sobre os fundamentos do Evangelho? Bom, e eu complemento porque, por exemplo, o país de onde você vem, né, exportou uma cultura dita, por exemplo, cristã, verdade, com o que é bom, mas também com o seu lado não tão bom. E as pessoas, por exemplo, veem figuras como John Wayne, e isso é masculinidade bíblica. O que, na verdade, é, por exemplo, uma família cristã, uma família segundo as Escrituras? Resumidamente, eu diria que é uma família cristocêntrica que envolve ser cardiocêntrica, ou seja, a humildade de cada um, conhecer a miséria do seu próprio coração, nos mantém humildes e servos. E uma vida cristocêntrica, à luz de Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Então nós entendemos que Jesus tem que ser o construtor do lar. Mas, pairo no ar, o que é uma família cristocêntrica? A essência do cristocentrismo é o outrocentrismo. Talvez seja um neologismo, uma palavra nova para alguns, mas Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, uma vida cristocêntrica, por natureza, começa com uma conversão genuína, que começa com conhecimento da miséria do meu coração, que me leva até a cruz. A partir desse momento, nós temos condições de fitar nosso coração e servir o outro com humildade. Agora, as implicações disso são enormes em todas as áreas da vida. Inclusive, estamos aqui em São Luís para ministrar numa conferência e que vamos trabalhar essa questão mesmo do Evangelho no centro. Exatamente. E isso é muito precioso porque há diversos livros, vídeos no YouTube de pessoas dizendo faça assim, faça assado e sua família será a melhor família da igreja ou sua família será feliz. Mas parece que não é exatamente isso, né? Não tem fórmula. Não tem fórmula, não tem garantia. Porque nós somos pecadores. E por mais que queiramos acertar, Deus nos dá os princípios. E Ele pede para a gente confiar o suficiente nele para obedecer aquilo que Ele pede de nós. Mas mesmo assim nós vamos errar. Eu vou pecar contra o meu marido, ele vai pecar contra mim. Peraí, você confessa os seus pecados. A mesma coisa com os filhos, eu vou pecar contra eles, eles contra mim. Mas se tivermos a humildade de chegar e admitir e pedir perdão e criarmos uma atmosfera de humildade, de perdão e de amor, onde nós podemos crescer. E se o propósito é que a cada dia todos nós pareçamos mais e mais com Cristo, então nós vamos crescer juntos e nós vamos ser aliados na família. Em vez de um competindo contra o outro para ganhar aquilo que eu quero, se o foco for realmente querer ser mais como Jesus, o produto será bom. Agora, de novo, todos nós somos pecadores, então entra isso tudo no meio, mas... Tinha uma analogia que gostamos muito, é a ideia mesmo da família ser um time. Se Cristo é o dono do time, Deus fez o marido, o homem, para ser como o técnico do time. A esposa como assistente do técnico, que muitas vezes está mais
chegada, mais ligada aos jogadores, os filhos, do que o próprio pai. E conduz muitos treinos e chega e fala para o técnico, nós temos um problema com o nosso primogênito e tudo. Tá ali com a prancheta, ali com todas as informações. Mas juntos nós estamos visando, mirando o reino de Deus. Então, a família como time em prol da glória de Deus é uma visão que precisamos resgatar. Nós não casamos para sermos felizes, nós casamos para promover o casamento final de toda a história. Calma lá, pastor, como assim eu não casei para viajar para a Itália com a minha esposa? Bom, voltamos já para a Itália agora, então calma. Mas esse não é o propósito. Ainda não tive essa oportunidade. Deus dá muitos bons presentes, mas nosso alvo, né, não somos nós. Não sei se você... nós queremos, o propósito é sermos mais santos. Agora, um produto bom de ser mais santo, geralmente, se os dois têm esse mesmo propósito, você vai acabar sendo feliz. Mas se você casou para ser feliz porque todos os outros vão servir a você, aí não vai dar muito certo, não. E volta a ideia do casamento cristocêntrico. O ditado que nós usamos, que achamos que resume bem essa ideia, é casamento bíblico é um pelo outro e ambos para Deus. É uma fórmula que talvez ajude a entender tudo isso. E vocês falando, fica tudo mais claro, porque realmente esses são os fundamentos que Jesus deixou nas Escrituras, no Novo Testamento, né? O servir ao próximo, né? Como essa grande lei, que ele deixa esse mandamento de amar ao próximo. E, de fato, se a gente pensar no que é o casamento cristocêntrico, tem de começar por aí, né? Mas, em algum momento aí, vocês falaram um pouco sobre filhos. E eu fiquei sabendo que vocês tiveram 6 filhos. O quê? 6? Gente. Sim. Aliás, filhos é uma palavra meio que fora de moda. Essa semana eu estava vendo um vídeo no YouTube de um canal em que eles comentavam: faz sentido ter filhos? Ainda essa é a pergunta que estava lá no título do programa. Faz sentido ter filhos? Se essa pergunta foi colocada é porque a coisa foi racionalizada de tal modo que as pessoas estão se questionando: vale a pena ter filhos? E como vocês responderiam a esse espírito? Não entra nessa de jeito nenhum. Não, brincadeira. Você não entra nessa conversa. Nas nossas viagens tem momentos que viajamos muito, que tem mais pets no avião do que crianças. Não é sempre. Hoje no Brasil, a família brasileira tem 3 vezes mais pets do que criança de 0 a 12 anos. Então esta é a realidade. Agora, nós amamos aquário, hamster e principalmente cachorro. Gato nós não somos muito fã, mas tudo bem. Sempre tivemos. Gatos não são confiáveis. É difícil. Amamos, então não é nada contra, acho que faz parte do mandato cultural cuidar dos animais e tudo isso, mas não são eternos. E os filhos são. E não tem nada na Bíblia contra filhos. Tudo na Bíblia indica que filho é bênção, é fruto, é herança, é galardão, é presente que Deus nos dá. Não é só porque eu quero ter filho que é garantido que eu tenha filhos. É Deus quem vai dar. E é presente dele. E não tem lugar nenhum que é praga, é tudo aquilo que a gente ouve hoje em dia. Agora, suponha que vai criar os filhos também para que sejam bênção, herança, fruto e tudo mais. Mas esse negócio de não querer mais filho é muito triste, porque vai exatamente contra aquilo que Deus pediu de nós. Verdade. E eu estava, antes de começar o programa aqui, eu estava passeando ali pela mesa dos livros, né? A gente, como o pastor acabou de citar agora há pouco, nós estamos dando início hoje ao seminário de casais aqui da Igreja Batista Plenitude. Eu sinto muito, se você está assistindo é porque já passou, né? Então eu não posso te convidar, eu te convido para o ano que vem, né? Mas eu vi que vocês têm 2 livros, né? Um sobre 15 lições para a criação de filhos. Criação de filhos e 15 lições do casamento.
também. De fato, é uma série de 3 livros com o título 15 lições para transformar o casamento, educar os filhos e fortalecer a família. Eu queria que vocês, esses livros, então, são 15 lições cada um, né? A gente teria que ficar horas e horas, mas pelo menos uma lição de cada um desses livros que vocês deixariam aqui para as pessoas que nos assistem. Isso exige que a gente lembre que escreveu 15 anos atrás. Por exemplo, na primeira noite agora da conferência, que imagino que também estará disponível em redes sociais, vamos tratar do perdão. Viver o Evangelho, que tem sido o tema aqui da igreja e dessa conferência, a ideia de somente os perdoados conseguem perdoar. Para ter um casamento transformado, já conversamos sobre isso um pouco, a humildade de reconhecer que eu peco e machuco o meu cônjuge, a minha esposa, os meus filhos. Eu sou obrigado por Deus a pedir não desculpas. Desculpar é tirar culpa como se não tivesse acontecido nada. Perdão é outra coisa, é humilhante. Para nós homens é quase impossível pronunciar essas palavras. Querido, você me... Não sai, porque nós somos muito orgulhosos e lutamos com isso. Mas a graça libertadora de Jesus nos perdoou de 10.000 talentos de pecado. É a história que vamos trabalhar na conferência. E se Deus me perdoou um valor infinito, como não perdoar? Seja qual for o pecado da minha esposa. Então nós trabalhamos bastante essa ideia no primeiro livro. É uma das lições do primeiro livro. No livro sobre criação de filhos, nós dividimos em 3 áreas que a gente vê que Deus pede para investirmos nos nossos filhos, né? Então, o primeiro é na intercessão, que precisamos depender de Deus, né? Porque é Deus quem muda o coração dos nossos filhos, não somos nós. Então, dependência, intercessão, oração. Depois, a parte maior é sobre a instrução, que é o discipulado dos nossos filhos, né? Porque eles não nascem sabendo, nós temos que ensinar. Então, tem muitos capítulos sobre isso, como instruir, como discipular os nossos filhos, e depois sobre a intervenção. E aí, quando ele está indo pelo caminho errado, como trazê-lo de volta, né? Então, seria disciplina ou intervenção. Então, são essas 3 áreas que a gente vê que Deus pede para os pais investirem na vida dos seus filhos. O terceiro livro, antigamente o título era Enfrentando Tempestades. Reformulamos a série toda e é mais sobre como fortalecer a família, meus conflitos, mas com um modelo bíblico, de mudança bíblica. Não técnicas de comportamentalismo, como modificar o comportamento de um filho através de gorjetas, ameaças, essas coisas, mas de uma perspectiva centrada no coração e os ídolos do coração. Algo interessante, só uma deixa, nós, em várias pesquisas, descobrimos que uma das áreas principais de conflito, uma coisa boba, parece, hábitos, maus hábitos. Nossa. Questões como papel higiênico, devolver garrafa vazia na geladeira, essas coisas. Mas dessas pequenas coisas vêm grandes desavenças, mas não são bobas. Porque revelam o meu coração egoísta, de não pensar no outro antes, e revelam o coração da outra pessoa de ficar tão irritada de uma coisa tão aparentemente boba. Então, sempre, até essas questões, trabalhando no centro do coração. O coração da questão é a questão do coração. Olha, eu acho que depois desse episódio aqui eu vou ter que conversar com quem deu informações sobre a minha vida aqui para o pastor para a irmã Carol. Não, foi sua esposa, né? Eu falo agora. Mas muito bom. Bom, um privilégio ter vocês aqui conosco. E há muitas coisas que nós gostaríamos de perguntar, a gente tem um tempo realmente hoje menor aqui, mas eu queria
pedir, na verdade, um conselho que vocês deixassem para as pessoas que estão assistindo aqui, que hoje enfrentam dificuldades no lar. Outro dia alguém disse que ninguém nasce sabendo ser pai e mãe, ninguém nasce sabendo como ser um bom marido e uma boa esposa. E onde essas pessoas podem encontrar respostas? Eu achei que você iria perguntar sobre os nossos netos. Sim. Não perguntou. Quantos netos são mesmo? São 21 netos. Nossa! Com mais 2 a caminho. Chega mais um em setembro, o outro dia em da janeiro. gravação. Hoje é o dia dos avós. Essa informação não estava no Google. Mas tudo bem. Mas é Bom, verdade. o conselho que eu daria para quem realmente quer seguir o plano de Deus, porque Deus nos diz, Ele nos deu um manual de fabricação, né? Ele mostra, foi Ele quem criou a família, Ele que deu o papel de pai, de mãe, de esposa, de marido e tudo, e Ele explica para a gente como acertar. Então, em primeiro lugar, se realmente quer saber, ter a humildade suficiente de procurar. E eu digo mais, falo para as mulheres, já que eu sou mulher, muitas vezes a gente quer muita informação, mas a gente quer aquilo que é da hora. Então, quem é influenciadora, o que está bombando nas redes sociais e tudo, mas muitas vezes são pessoas que talvez tenham uma apresentação boa, mas tem pouco conteúdo, não bate com a palavra. E Deus nos fala em Tito, no livro de Tito, na Bíblia, que é para as mulheres mais experientes ensinarem as mais novas. Agora, de novo, tem mulher mais experiente que também não está ensinando aquilo que bate com a Bíblia. Então, procure alguém de confiança, que tenha fruto, que foi provado, né? Aquilo que ela viveu, ela experimentou, ela colocou em prática aquilo que Deus falou, ensinou na Bíblia e deu fruto. Procure pessoas assim para orientar, porque elas vão orientar conforme a palavra de Deus e assim você vai crescer na confiança em Deus e na obediência a Deus também. Nesse sentido, a experiência da comunidade da igreja é essencial. Com certeza, com certeza. Isso que me trouxe até o Brasil. Porque naquela época, querendo tanto conhecer uma família evangélica, eu vim para cá em 80 pela primeira vez, 1980, para fazer um estágio com a família dela. Um jovem que eu aconselhei esses dias, vindo de um lar mais ou menos como o meu, e queria acertar mesmo. Pastor Davi, o que eu faço? E eu pedi para ele encontrar modelos que ele poderia passar tempo, perguntar para... Não nada de perfeição, mas algum modelo de família, de ler. Hoje nós temos material muito confiável, tem muita espuma, mas também tem material muito... Nós fizemos um comentário sobre todos os textos bíblicos que falam da família. Nosso livro tem 43 capítulos de comentário, porque são pelo menos 43 textos em que o que chamamos a grande ideia, o foco daquele texto é família. Tem mais 30 em que Deus fala da família, mas não é o foco do texto. Não precisa extrair de Amós versículos que nada a ver tem com a família. Então procure modelos, leia o que puder. Eu teria uma palavra para jovens, algo que temos trabalhado, um livro com Alexandre Mendes, chamado O Namoro e Noivado que Deus Sempre Quis. É uma fórmula matemática que não ajuda nada no Enem, mas muito na vida. Casamento bíblico é 1 mais 1, que dá mais que 2. Ou seja, para justificar o casamento não é minha alegria, contentamento, sexo, provisão, outras coisas, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus para que juntos a soma das nossas vidas seja maior em termos de impacto para o reino do que a parte. Se conseguir alguém que vai multiplicar exponencialmente o impacto eterno da sua vida, essa pessoa para ti. 1 mais 1 deve ser maior que 2. Glória a Deus. Muito bem, estivemos aqui então com Davi e Carol Merck. E, bom, como que as pessoas podem achar vocês na internet? Bom,
nosso canal de YouTube, que estamos para completar 300 programas agora. Todos eles de 8 a 15 minutos, tratando de algum aspecto da família, do relacionamento a dois, namoro, noivado e muitos programas sobre educação de filhos, culto doméstico e tantas outras coisas. No Instagram é Palavra e Família. Muito simples. Palavra e Família no YouTube. O Instagram chama-se Ministério Palavra e Família. E os livros? Os livros são pela editora Hagnos com Hagnos. Hagnos, se entrar fizer uma busca no site colocando o nosso nome. São 21 livros para 21 métodos. Nossa, agora tem mais dois, então estou correndo, tenho que produzir mais 2 para ter um livro para cada. Muito bom, muito bom. Bom, que Deus abençoe então vocês, que continue abençoando o ministério de vocês e que muitas pessoas ainda sejam alcançadas pelo que Deus tem colocado no coração de vocês. Amém. Obrigado. Muito obrigado. Aqui então nós encerramos. Obrigado por ficar aqui conosco até agora. Não esquece de deixar seu like, se inscrever nesse canal e te encontramos na próxima. Tchau, tchau.